Bom, boa noite para todos. Vamos gravando aqui. Estamos no nosso início. Boa Boa noite. noite. Obrigado por todos estarem aí. Mais uma aula 13, essa é a nossa aula 13. E nós vamos iniciar um assunto interessante que vai durar aí umas 3 semanas, mais ou menos. E vamos fazer a nossa prece para a gente começar, né? Como eu estava já dando início ao assunto para vocês, né? Vou aproveitar, convidá-los todos para que nós possamos, a Vanessa está conosco, né? Quem depois, porventura, queira um dia conhecer, estão convidados toda terça-feira às 7h30 até 10 horas, mais ou menos, 10h15 a gente já está saindo de lá, para conhecer o trabalho que fazemos com a gestante, muito bonito e emocionante até, uma lição de vida. Então, vamos aproveitar, como amanhã nós iremos comemorar o Dia das Mães com as nossas mamãezinhas, e realmente são meninas sofridas, muitas com uma história de vida assim, muito dolorida, né? Então, a Vanessa, que está aí, me ajude a vibrar lá nas nossas mamães, e todos vocês também, vamos rogar a nossa Mãe Santíssima que olhe, que sustente essas mães que estão trazendo espíritos novamente. Vamos, então, cerrar os nossos olhos. Senhor Deus, nossos corações plenos de gratidão, rogamos nesse momento que vós, Senhor Deus, permita que as bênçãos do alto recaiam sobre as mamães gestantes lá do céu, meninas tão jovens e com a bagagem tão difíceis de vida. Amanhã queremos comemorar o Dia das Mães. Rogamos a nossa mãe, Maria, nossa mãe maior, que olhe por aquelas meninas, que olhe por aqueles espíritos que estão, alguns já retornaram, e outros que estão prestes a reencarnar, que sejam sustentados, Mãe Santíssima, com o vosso amor. Obrigado também, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais, que são responsáveis pelos nossos trabalhos aqui, pelos nossos trabalhos também lá na nossa casa espírita. Que a luz de Deus, nosso Pai, recaia sobre todos vós. E assim, meus amigos, com nossos corações plenos de gratidão, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para iniciar a aula de hoje. Que assim seja. Com certeza já está todo mundo vendo, né? Não... Só se não tiver, fala alguma coisa, mas eu imagino que sempre funciona, então está todo mundo vendo. Qualquer coisa avisa. Então, hoje é o nosso dia, a aula 13, né? 8 de maio, e a gente vai começar a falar um pouco de saúde e doença. E a gente já começa colocando que a doença é a cura. E aí você fala, mas como assim a doença é a cura, né? E se você falar só no aspecto físico, é complicado. Mas quando aqui nós estamos falando no aspecto espiritual, psicológico e espiritual, quando eu falo espiritual, estou falando de perispírito, tá? Do corpo espiritual. E nós vamos explicar isso, não estou falando do espírito exatamente, estou falando do corpo espiritual, ou seja, dessa questão do mundo dos desencarnados, estamos falando da psique, estamos falando da parte psicológica e do corpo. E por que a doença é a cura? É exatamente o aspecto mais interessante da vida, quando nós estudamos a reencarnação. Porque a doença que aparece no nosso corpo físico, ela aparece mediante, ou porque nós estamos adquirindo nesta vida, ou, em geral, são doenças que são como que expurgos que o nosso espírito faz através do perispírito, do corpo físico. Então, o espírito não aceita a doença, não faz parte dele. O perispírito registra, né? E em algum momento o perispírito tem que pôr isso para fora. E põe através de quê? Da reencarnação do corpo físico. Então, essa doença vai trazer à criatura uma oportunidade de aprender muitas coisas. Uma doença pode fazer uma pessoa aprender muita coisa. Não é a doença para sofrer, é uma doença para o aprendizado. Então, por isso que a doença é a cura, tá? Ok.
A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, espiritual e material. Estamos falando do organismo, estamos falando aqui do corpo espiritual, perispírito. Não pensa quando falar espiritual, não imagina que seja o espírito em si. Não, não é. É todo o processo de corpos espirituais, tá? E nós estamos falando do corpo físico, nós estamos falando do duplo etérico, nós estamos falando de perispírito, nós estamos falando até do campo mental. O controle das energias é feito através de nossa identificação. Então, a nossa identificação é o motor, são os desejos que geram os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Aqui, essa palavra sentimento eu não tirei, porque isso aqui é tirado de um local, eu não quis alterar, mas o correto aqui é emoções, mas tudo bem. Portanto, possuímos energia que nos causam doenças, porque somos indisciplinados, mentalmente e emocionalmente. Aqui está correto. Nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual, olha só, não está falando do espírito, né? Absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Permanentemente, recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração, da irradiação das outras pessoas, né? Através dos pensamentos, das emoções, e para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. É uma troca. Então, vocês percebem que a troca é de nós para as pessoas, é de nós para o mundo, para o cosmos, do cosmos para nós. Então, é o que eu falei, não falei aqui, falei na outra aula, mas é o que a gente estuda lá no primeiro ano, vocês estudaram sobre centros de força, os chakras, o centro de força. É o intercâmbio de energia através desses centros de força, canais, onde passam energia de você para fora e de fora para você, entre corpo e perispírito, tá? Assim, somos responsáveis por emitir boas ou más energias às outras pessoas. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada com nossa carga energética, isto é, carregado das energias de nossos pensamentos e de nossas emoções. Depois eu vou trocar essa palavra, não é muito correto isso aqui não. Sendo necessário que vigiemos o que pensamos e sentimos. Bom, isso é só uma introdução para a gente entender aqui, dentro principalmente do André Luiz, essa questão quando a gente fala de doença e saúde, a gente fala de um aspecto mais psíquico e espiritual do que físico. Apesar da gente falar um pouquinho da questão dos cuidados com o corpo físico, isso está muito ligado à ciência, à parte médica, e não é a nossa função aqui. A nossa função num curso de doutrina espírita é abranger aspectos além do corpo, né? Além do corpo. Bom, a gente fala os 3 tesouros da saúde, e eu mostrei isso para vocês aqui, né? Aqui, lembra que eu mostrei? A fisicalidade, a psique e o espiritual. Então, os 3 tesouros, ou os 3 mundos, né? Da vida, da saúde. Então, quando fala 3 tesouros, nós estamos falando disso, tá? O que acontece? Alguns aspectos que a gente não pode deixar passar, tá? Alguns pontos. A doença não é um ser, uma coisa real, uma entidade, um antagonista da saúde. Ela não é nada disso. Doença é ausência de saúde. É ausência de saúde. A natureza cuida de desalojar o anormal, a doença. Olha só. Aqui nós estamos falando de frases que não são exatamente espíritas, são frases da Organização Mundial de Saúde, né? E olha o que ela fala: a natureza cuida de desalojar o anormal, a doença. Entende? E o espírito cuida, através do perispírito, de desalojar o quê? O anormal, a doença. Só que ele não se impregna da doença, o espírito, a essência. Mas o perispírito registra e guarda. E no seu processo de reencarne, onde você está no processo de reencarnação, existe ali um agrupamento molécula a molécula, perispírito e corpo físico. E todo o seu planejamento, de tudo que você vai ter que passar na vida, a nível de aprendizado, de resgate, o que for, vai ser registrado do perispírito para o corpo físico no seu momento da concepção e durante a vida. Então, você vai, por exemplo, encarnar,
E a gente estava até lendo, a Grace estava lendo para mim, a gente vai viajando e ela vai lendo para mim, né? E para ela também. Sou secretária dele. A reencarnação de Sigismundo, do livro Missionários da Luz, aconselho que vocês vejam. E tem muita coisa interessante, mas o ponto focal aqui Sigismundo iria reencarnar, tinha algumas dificuldades para vencer, ia ter um momento de sua vida que ele ia ter um problema de coração, que isso fazia parte de um aprendizado. Então, na hora da concepção, os espíritos cuidaram para que o processo da concepção constasse no registro, no planejamento, que em determinada época da vida ele ia ter um problema de coração que poderia ser amenizado, depende de outras circunstâncias, mas estava registrado. Então, a natureza cuida de desalojar o anormal. Se nós somos espíritas, acreditamos na evolução, a gente tem que acreditar que tudo que é anormal, que é uma doença, que é uma dificuldade, são coisas para serem deixadas para trás, não é? Isso é muito fácil de entender. Tudo isso tem que ser deixado para trás. Ou seja, o nosso espírito não vai carregar isso. Ele vai sempre trabalhando, por isso tem a reencarnação, para que ele coloque para fora, e vai purificando, vai evoluindo. O perispírito vai se iluminando, o espírito vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, vai se utilizando e vai acabando com tudo isso. Isso vai ficando para trás. Nós devemos nos concentrar na saúde, nunca na doença, né? Então, essa é uma questão que a gente fala aqui no histórico da questão dos grandes cientistas, médicos, porque naquela época era tudo misturado. Um filósofo era um cientista, era um médico, era isso, era aquilo. Isso tem no Egito, isso tem na Índia, isso tem no mundo grego, né? E até não muito longe. Existem situações na Idade Média que uma pessoa era dentista sem ser dentista. Ele aprendia como fazia as coisas e ia fazendo. Então, assim, eram coisas que hoje existem estudos profundos, existe estudo extremamente profundo sobre o corpo humano, mas isso é uma história diferente do que nós vamos contar um pouquinho aqui. Não podemos estar meio vivos e parcialmente mortos. Olha, que interessante. Nós falamos disso na semana passada. Quem assistiu à aula, quem estava, ou quem viu a aula gravada, sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Quem não assistiu não sabe, precisa ver, né? O videozinho que nós mostramos de um oriental, que nos dá uma informação muito interessante sobre essa questão de saúde, de doença, e por que a gente sofre muito pelas questões psíquicas, psicológicas, e que traz isso para o nosso corpo físico, que é estar meio morto e meio vivo. Ok. E segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar total, físico, psicológico e espiritual. Olha isso. Segundo a OMS. Ok? Muito bem. Então, vamos começar. Assim como os vídeos que eu passei para vocês, eles são 4 vídeos, são 4 assuntos. Então, nós temos um assunto que é um histórico, que é o que nós vamos falar hoje. Nós temos o assunto que é os 3 tesouros, 3 construtores, que é onde a gente fala como é que os 3 tesouros são harmonizados, são alimentados e são trabalhados nos movimentos. Porque você tem o movimento, você tem a alimentação e você tem a harmonia. São 3 construtores que a gente chama para a saúde. Você precisa desses 3, né? Ó, alimentação, né? Harmonia e movimento. Então, pensa assim. Depois nós vamos falar sobre a maior doença do mundo, vamos explicar por que existe uma maior doença, o que é. E o último vídeo e o último assunto que nós vamos tocar aqui é mostrar a cura. Ora, se a gente está falando, basicamente, não é de doença física, elas são consequentes. Pensa assim, se as doenças físicas são consequentes de vários aspectos, inclusive da parte psicológica, e se a doença psicológica ela é uma doença também que é devido a uma causa que está no psicológico, mas que está em vários aspectos que a gente estuda aqui, da dinâmica dos processos mentais. Então, quando a gente fala de cura, a gente não está falando da consequência, que é a doença. A gente está falando, olha, a cura está na origem. Na origem, se você cura, não existe doença. Então, pensa nesse aspecto. A cura aqui tem esse lado. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho do histórico, tá? Eu queria
deixar claro, porque eu nunca sei se as pessoas, todas que estão aqui, viu o vídeo ou não viu, então eu preciso deixar claro alguma coisa para não gerar dúvida. Esse assunto de saúde e doença, ele requer um histórico. Por quê? Porque como é que o mundo trata a saúde e a doença hoje? Como é que tratava antes? E se lá no passado, muito no passado, existia algumas escolas que falava dessa questão de uma forma muito holística e falava dessa questão de uma forma de tratar o todo, o corpo, a psique, a alma e o ambiente. Então, Hipócrates e outros falavam que o corpo pode curar, ele tem mecanismo de cura, mas você tem que conversar com o seu paciente sobre isso, você tem que conhecer muitas coisas do seu paciente, como é a psique dele, o que ele está sentindo, qual o ambiente que ele vive, o que ele come. Olha quanta coisa está envolvido que lá no passado era discutido na Grécia, em Roma, na Índia. Tinha essas discussões interessantes. E era uma maneira de compreender o ser como um todo, não só uma parte física, um órgão ou uma doença específica de uma perna, de um pé. Todo mundo já viu, eu não conheço isso, já ouvi falar, já vi vídeos, já vi histórias de situações de acupuntura, onde você faz acupuntura num ponto lá no pé, isso tem a ver com um órgão do corpo. Então, esse tipo de coisa é conhecimento milenar. Você pode ter coisas maravilhosas, pode ter até coisas que não são muito corretas, mas o fato é que existe. Né? Existe. Quando a gente está aplicando o passe na casa espírita, o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos buscando as energias dos espíritos, e nossa, se for um passe magnético, principalmente, para levar o quê? Uma cura no sentido de força, para que aquela pessoa que ele está receba uma energia boa, que o motive e que o traga mais para o lado da saúde espiritual. Então, quando a gente vai falar de histórico, a gente tem que entender um pouco. Por que a gente vai falar de histórico? Para compreender esses movimentos e entender por que nós chegamos no mundo, e que isso é falado, né, direto, e a gente percebe, onde a saúde está totalmente mercantilizada. Por que nós chegamos nesse ponto? Será que esse era o melhor caminho? Será que esse era o único caminho? Será que a gente vai ter um caminho diferente? O que nós temos que fazer? Como é isso? Né? Porque se você pensar, eu moro aqui na Emílio Inter, né? Mas se você pegar a Avenida Independência lá no começo e vir descendo, você se assusta. Eu até falo para a Grace que eu faço muito isso quando eu venho lá de cima. Eu falo que é outra farmácia, outra farmácia, outra farmácia, tem farmácia, daqui a pouco abre mais uma, mais uma. Acho que todas as farmácias do mundo estão nessa avenida. E isso é assustador? É. E a gente precisa refletir. O que está acontecendo? É uma coisa boa, são remédios. Né? Ok, mas e aí? Né? Fecha uma padaria, abre uma farmácia. Fecha alguma coisa que sabe, cuida de alimentação e abre uma farmácia, tem uma coisa estranha nisso. Né? Tem uma coisa estranha. Então, aqui tem uma pergunta: os caminhos que o mundo nos leva. E eu já falei de um outro aspecto aqui, que eu não vou tocar nele, mas tem tudo a ver, que é a visão de mundo. Os caminhos que o mundo nos leva. Nós escolhemos, seguimos, né? Nós escolhemos esse caminho, não escolhemos, seguimos simplesmente ou fazemos alguma coisa? Quando a gente fala de nossa saúde, nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Muito bem. Aqui nós temos uma passagem de Marcos que Jesus nos fala: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também tem uma em Mateus que fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Aqui nós estamos falando de andar de cima e andar de baixo. E apesar de entrar no assunto de saúde e doença, sempre a gente vai tocar nesse ponto. Né? Dar a César e a Deus, andar de cima e andar de baixo. Porta estreita e porta larga, a mesma coisa. Por que nós temos que falar disso? Vamos falar de saúde, vamos falar da cura, onde está, no andar de cima, né? Todo esse aspecto nós vamos tocar.
Aí vocês vão entender por que nós tivemos que fazer aquelas introduções do que é o ser humano. Ok. Voltando lá no passado um pouco, para a gente entender como que as pessoas percebiam as coisas, Platão, ele falava para a gente de um aspecto, Aristóteles falava de outro. Vamos entender por que nós estamos colocando eles aqui. O Platão era o mundo das ideias, dos arquétipos. Tudo que existe é uma sombra, e para você entender as coisas, você tem que ir no mundo das ideias, dos arquétipos, para compreender a vida. Apesar de Aristóteles ser o discípulo de Platão, ele dizia que não, o mundo pode ser explicado pelo mundo material. Então, essa era o grande cisma entre Platão e Aristóteles. E aí o que acontece? Né? Aí o mundo escolheu Aristóteles, é óbvio. Né? Se o mundo pode ser explicado pelo mundo material, é o mundo material. Aristóteles, Platão, não, é complicado. Mundo espiritual, e os ateus, e os materialistas, e os cientistas que são materialistas, como que fica? Então, o mundo escolheu Aristóteles. Ok. E aí tudo tem um preço, tudo tem uma escolha, tem uma consequência. Né? Para a gente entender um pouco da história aqui, além desse aspecto, vamos pensar em movimentos, tá? Movimentos cíclicos. Existem movimentos no universo, no cosmos, no planeta, nos países, no mundo, na nossa vida, são cíclicos. Existem ciclos. Os ciclos existem em quase tudo na vida. Na nossa vida, no nosso corpo, né, no país em que você vive, na economia, na política, em tudo, nas ciências, nas leis. E esses ciclos, eles são estudados por leis. E essas leis, elas nos dão algumas informações que são importantes para a gente entender por que as coisas são como são. E se a gente pensar assim, não quero saber de história, não quero entender o que aconteceu no passado, isso é uma ignorância grande, porque muitas coisas do passado são muito importantes para nós. Por exemplo, há 2000 anos atrás, alguém falou um monte de coisa que está escrito num lugar chamado Evangelho, que é extremamente importante para a nossa evolução. Sem esses conhecimentos, a gente vai ter muita dificuldade de evoluir. Então, o aspecto histórico aqui é para dar para a gente uma visão bem pequena, bem superficial, só uma ideia, sem se aprofundar muito, de por que nós chegamos nesse mundo da maneira como está, tá? E quando eu falo da maneira como está, as pessoas falam, mas como está? Tá bom, né? Tá bom, aí cada um é cada um, né? Falando especificamente de saúde e doença, a gente vai ter que entender o que acontece com pessoas que ficam doentes ou que têm coisas graves na vida. Em outros países, alguns países são muito mais difíceis que o Brasil. No Brasil também não é muito fácil, mas é menos difícil do que muitos países que a gente conhece, não vamos entrar nesse aspecto. Ok. Há mais ou menos 5.000 anos atrás, olha só, estou voltando muito, hein? 5.000 anos atrás, não tem data precisa, não tem uma data precisa, existiu um grande sábio no Egito, de nome Hermes Trismegisto, reconhecido na época no Egito como um deus, o deus Thoth, o deus da sabedoria, né? E a história existiu ou não existiu, mas as ideias eram muito avançadas para a época e até para hoje. E nós vamos ver que as ideias de 3, 4.000 anos atrás, lá no Egito, são ideias que o próprio Espiritismo hoje trabalha com elas, a grande maioria delas. Isso é muito interessante. E esse filósofo, esse Deus que eles falam, esse grande sábio, ele dizia que o mundo, o universo, poderia ser explicado com 7 leis. As 7 leis herméticas. E explica os mistérios do universo. Isso é muito incrível você pensar, mas quando você estuda essas 7 leis, e tem um livro, eu tenho até o livro dele, né? Não é dele, é um livro que foi escrito depois, milênios depois, que chama o Caibalion, né? Aqui, ó, no livro Caibalion. Mas eu não vou falar com vocês dessas 7 leis aqui. Eu vou falar de uma, que chama a lei do ritmo. A lei do ritmo. Por quê? Porque a lei do ritmo vai nos dar uma ideia de que o mundo vive ciclos. E os ciclos, eles têm uma lei de ritmo no sentido assim, olha, as coisas vão para um caminho
mas elas têm uma tendência depois de voltar para um caminho inverso. Pensa num pêndulo. Então, a lei do ritmo ela está relacionada ao símbolo, à figura do pêndulo. Quando você olha para um pêndulo, você imagina o quê? Que você segura um pêndulo no meio, você puxa para cima e solta. Ele vai para o outro lado e volta para cá. E ele vai pendulando para um lado e para o outro. Pensa nessa figura. Pensa que os ciclos no mundo são assim. Eles pendulam de um lado para o outro. E por que eles não ficam no centro, pendulando um pouquinho? Porque o nosso mundo é um mundo de espírito da terceira ordem, imperfeitos. A gente tem uma tendência de combater alguma coisa que a gente considera errada, e quando a gente puxa para o outro lado, a tendência é que a gente crie uma outra coisa também difícil, porque a gente não tem capacidade de criar coisas muito elevadas espiritualmente. Então, a lei do ritmo é uma coisa que nós vamos usar para explicar esse histórico, ok? Então, vamos lá. Depois, quem se interessar por isso, se for na internet, é só escrever Hermes Trismegisto, vocês vão ver um monte de coisa lá. Tem palestra, tem livro, tem de tudo. Vamos lá. Como funciona a lei do ritmo? Podemos dizer que a lei do ritmo se manifesta através da criação e destruição. Então, você sabe, e você vai estudar as leis depois, as leis do Livro dos Espíritos, nós vamos focar nele. Lá você tem lei de criação, lei de destruição, lei de evolução. Então, criação e destruição estão muito intimamente ligadas, no sentido que elas se complementam para o processo de transformação. Qual é a coisa mais fácil de compreender isso? O seu corpo. Seu corpo foi criado quando você teve a concepção, né? O pai e a mãe criou um corpo físico. Então, ele cresce, ele se alimenta, ele se desenvolve, em algum momento ele é destruído, porque ele tem que dar uma ordem de transformação. Ou seja, aquela essência que está naquele corpo sai dali agora, esse corpo não serve mais, e vai para um outro local. Destruição e criação. Os opostos em movimentos circulares da criação e destruição, ou seja, opostos que estão em movimentos circulares. Tudo se move no universo. E esta é a realidade que compõe os opostos. Então, tudo se move, né? A energia negativa, a energia positiva, e isso tem tudo a ver com isso daqui. Assim como tudo tem dois polos, princípio da polaridade, aí uma outra lei, que nós não vamos falar dela, e nada é estável, princípio da vibração é outra lei. A lei do ritmo diz que o universo é regido por um movimento parecido com um pêndulo, ou um ciclo. Uma vez que tudo tem um fluxo e refluxo, tudo sobe e tudo desce. Então, é fluxo e refluxo. Ao dizer que tudo tem suas marés, o quinto princípio se refere à lei de correspondência, pela qual pode enxergar o macrocosmo dentro do microcosmo. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque aqui ele já está saindo um pouco da lei de ritmo, ele vai focar depois lá embaixo, mas é importante entender assim, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Olha só, o ritmo é a compensação? Você pega um pêndulo, a coisa mais fácil para entender isso é um pêndulo. Você pega o pêndulo e puxa, você solta ele lá em cima, ele vai para o outro lado. Essa força que você soltou tem uma força, né? Se você puxou um pouco, o médio puxou muito, ele tem um peso, o pêndulo sempre tem um peso na ponta dele. Você solta, ele vai do outro lado com uma força proporcional e volta. É a compensação. Tem uma compensação. Usamos esse símbolo para explicar esse histórico, que é muito interessante. Então, vamos lá. Eu não vou ler todos os detalhes do histórico. Tá? O histórico ele tem um início e um fim. Por quê? Porque está no vídeo. E vai estar aqui na aula escrito. Mas eu vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente entender um pouco. Tá? Então, a primeira coisa, a gente começa de um ponto. Eu podia começar lá no Antigo Egito. Não. Eu começo no início da Idade Média. Tá? Porque senão ficar extremamente longo. Então, a gente vai usar o primeiro movimento do pêndulo. O pêndulo se movimenta acentuadamente na direção da ignorância. Então, eu podia ir lá no Aristóteles, eu podia ir lá no falar, olha, tinha isso aqui, isso aqui. Não, vamos aqui. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, toda a Idade Média, principalmente, não só ela, mas Idade Média você pode pensar em quarto século, quinto século depois de Cristo, até o 14º, 15º século depois de Cristo, ou seja, de 470 até 1400 e pouco. Então, 1000 anos. Toda a Idade Média. Então, o que aconteceu aqui que gerou
uma puxada de um pêndulo por um determinado local, por uma determinada corrente, por uma determinada maneira de viver, por uma determinada visão de mundo. O sistema religioso exorta e deturpa as ideias de Aristóteles, indicando que somente importava os bens divinos, demonizando tudo que era corpo e material. Tá, vamos explicar o que está escrito aqui? Quando a igreja, o sistema religioso, no século III, catolicismo, né? Nós não estamos aqui fazendo crítica a nada, nós estamos explicando, tá, o fato. O catolicismo assume a paternidade das religiões e das pessoas no mundo ocidental, principalmente. Eles perceberam claramente que aquele sistema dos últimos 3 séculos do cristianismo de Jesus, né, não serviria aos interesses de uma religião com hierarquia, de uma religião com uma instituição forte, que dominaria, inclusive, os reis. Então, precisava entender como que ia ser formado o corpo doutrinário dessa religião. Então, aspectos relacionados ao filósofo Aristóteles foram, de uma certa forma, deturpados. Então, eles colocaram 2 coisas fortes. O que importa é Deus, é o divino. Aí você fala, oh, que bom. Não, mas peraí. O que importa é Deus divino, mas você só chega lá se for através da igreja. Pronto. Então, você não tem direito a ir até Deus, você não tem direito a pedir as graças, você não tem direito ao céu, se não for através da igreja. O que eu estou dizendo, eu acho que é de conhecimento notório de todo mundo, das graças vendidas, dos santinhos vendidos, de tudo isso que sempre existiu. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhe, porque é uma coisa de senso comum. E pior, demonizava tudo que era material. Ou seja, demonizava a riqueza, demonizava o corpo, demonizava o sexo, demonizava a mulher, né? Porque a mulher sempre foi considerada, de uma certa forma, pela igreja, como algo de um nível abaixo. Inclusive, teve um concílio, eu não me lembro de quando foi esse concílio, se foi século X ou XI, não é muito longe, em que foi discutido se a mulher tinha alma. Depois eu posso pegar isso para vocês direitinho, mas isso é uma coisa de assustar. Mas eu estou falando aqui do passado, eu estou falando aqui de como era, como foi formado a doutrina religiosa do catolicismo com toda essa base aí. Então, se eu sou um padre, um frei, um bispo, um papa, o que for, da igreja, eu tenho um poder sobre todas as pessoas, né? E ainda tenho poder sobre os reis, sobre os administradores. Eu vou usar esta instituição para quê? Para falar de Deus, para falar do divino, mas ninguém acessa isso se não for através de mim. Eu sou o porta-voz. Eu sou a ponte, pontífice, né? A ponte. Eu sou a ponte. Ninguém vai lá se não for por mim. Não é através de Jesus, não, gente, como a gente escuta, né? Não, é através da igreja. Além disso, tudo que era uma questão de corpo era demonizado porque era fácil. Você demoniza aquilo, você cobra da pessoa que se ela quer ser um lugar no céu, ela tem que fazer sacrifício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela tem que doar as suas coisas, tem que doar os seus dinheiros, as suas terras para a igreja. Esse é um processo. Esse é um processo. E foi assim, né? Então, isso foi toda a Idade Média, e além da Idade Média, até mais ou menos 1600 ou mais, a autoridade da religião, aliadas aos reis e nobres, para a escravização psicológica dos povos colonizados e escravizados. Aí entrou uma outra fase, porque a fase não era mais aquele mundo, o velho mundo. Começou a se descobrir lá em 1500, 1600, 1400, novos mundos, não é? Descobriu-se as Américas, descobriu o caminho das Índias, descobriu que entrava na África e tinha coisas lá para fazer, tinha os escravos. Olha quanta coisa apareceu no século XVI, XV, XVI, XVII. Opa! Então, a igreja se aliou aos reis, aos nobres, né, para criar um processo de escravização psicológica de povos colonizados. Isso a história está recheada também, né? Você tem alguns casos de jesuíta? Tem, claro que tem. Em todos os lugares você vai encontrar pessoas
com boa índole, querendo fazer o bem. Mas a instituição tinha outro objetivo. O objetivo era de colonizar e trazer aquele povo para o catolicismo, porque era mais um dentro da sua doutrina. Então, isso foi acontecendo. Vocês entendem, quando a gente fala do movimento do pêndulo, que esse pêndulo estava sendo puxado? Olha, começou a ser puxado no ano 400, mais ou menos, depois de Cristo, pelo sistema do mundo, dos reis, da igreja, da instituição. Começou sendo puxado. E não parou. Foi até mais ou menos 1600, 1700. É uma força muito grande. Esse pêndulo subiu demais. O que significa um pêndulo puxado dessa forma? Significa pessoas, espíritos revoltados, guerras religiosas, maltratos, assassinatos, torturas. Torturas, todo mundo já ouviu histórias de torturas da Inquisição, do Santo Índex. Todo esse processo gerou o quê? As colonizações, os maltratos, as matanças, as guerras, as tentativas de reivindicar Jerusalém, matando e acabando com o povo que estava no caminho. Tudo isso é o pêndulo, vai puxando, e vai criando o quê? Vai criando um mundo, né? Vai criando as situações de espíritos revoltados. Você vai engrossando o caldo vai ficando muito negro, muito trevoso, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Claro que vai ter uma hora, é óbvio, independente, que uma hora isso muda, que uma hora isso tem que mudar. E nós estamos falando de que aqui? Não vamos esquecer, nós estamos criando um processo para compreender. Por que nós saímos de uma situação de saúde e doença lá no passado, antes desse movimento, que era um processo onde grandes espíritos falavam da saúde de uma forma completa e não falava só de corpo. E aqui o corpo ainda é demonizado. Então, assim, totalmente precário. A saúde ficava totalmente precária. Se você estuda o passado da Grécia, se você vai um pouco lá em Roma também, vai no Egito, você vai ver que havia uma preocupação com a saúde total do ambiente, né? Da parte psíquica, do espiritual. Existia esse processo. E aqui ele acabou. Aqui o povo era o povo. Era como se fosse escravo, sendo de fato escravo ou não. Aí, tá bom. Então, o pêndulo se movimentou pela ignorância, criou no mundo uma quantidade enorme de karma, né, de ação e reação, de necessidade de resgate. Isso existe histórias incríveis. Eu contei uma história para vocês, não sei se foi na palestra ou foi aqui, que eu falo de um espírito que era um bispo de M. Está no livro do Divaldo sobre o planeta de regeneração. E eu mostro o quanto esse bispo estava nas trevas depois de centenas, séculos, sofrendo. E tem muitos assim, né? Muitos assim. Assim como tem também bispos, padres que são hoje considerados santos. Então, tem de tudo. Ok. Quando chega no século XIV, mais ou menos, XV, por ali, existe um movimento de mudanças. Isso principalmente lá na Itália, uma parte da Europa, lá no ano 1300 e pouco, 1400, que é o chamado movimento de renascença. Era um respiro, o mundo respirou algo que falou, opa, a gente pode viver um mundo diferente. Coisas maravilhosas aconteceram ali. Grandes sábios reencarnaram, grandes artistas reencarnaram nessa época. Você pega ali artistas, pintores, Leonardo da Vinci, pega outros, mais ou menos nessa época. Aquilo foi como se fosse assim, olha, uma esperança, vamos sair por aqui. Mas esse movimento foi sufocado rapidamente. Houve um sufocamento desse movimento como se fosse assim, não vai. Então, o pêndulo começou e não vai, né? Não vai. E aí, o que vai acontecendo? Olha, se você faz descobertas de nova rota para as Índias, você faz descoberta de novos povos, e ainda acontece uma coisa interessante no século XV, que é a invenção da tipografia. Imagina que para você escrever, você tinha que escrever e copiar na mão, aqueles frades, aqueles padres que copiavam livros, faziam livros à mão, bordado. A tipografia aparece e se espalha para o povo livros em pouca abundância, não era muito não. Mas aí começa a haver um comércio muito forte. O comércio cresce e com isso cresce quem? Os empresários, aqueles
que tinham a capacidade de ter um dinheiro, de investir no navio, de buscar, de levar produto, de trazer. Então, é um boom econômico que acontece aqui. Vão olhando para ver que o pêndulo vai se mover. E por que o pêndulo vai se mover? Porque todas essas coisas começam a acontecer. Você olha aqui nesse quadro aqui, você olha nesse, você fala, ó, isso aqui vai impactar isso aqui. Vai impactar muito. Vamos ver. Ok. Mais enriquecimento dos comerciantes, banqueiros, reis, passa a depender deles, dos comerciantes. Olha, os próprios reis começam a depender dos comerciantes. Século XV. Aí no século XVI, XVII, começa a aparecer quem? Os grandes espíritos cientistas. Início de teorias científicas e descoberta. Galileu. Vocês lembram do Galileu? E o que aconteceu com ele? Que a igreja ainda sufocou um grande cientista. Olha o poder da igreja. O poder da igreja é muito grande. Tá bom, mas algo vai acontecer. E aconteceu. Século XVI e XVII, o iluminismo. Né? Iluminismo e o mecanicismo, as duas coisas. O que aconteceu aqui? Houve uma revolta de burgueses no sentido de pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, olha aqui, né? Com alguma capacidade intelectual, se junta a alguns cientistas, se junta a alguns filósofos, né? E normalmente mais materialista, o que eles falam? Não, a gente vai dar um basta nisso. Que basta é esse? É o basta dessa situação de 1000 anos, 1000 e poucos anos, de total obscurantismo da igreja, dos reis, que são absolutistas e tudo mais. Aí você vai ter a Revolução Francesa, aquela história que a gente conhece, né? Só um minutinho. Aquela história que a gente conhece, liberté, igualité, né? E que os pobres, os que idealizaram a Revolução, fizeram a Revolução, mataram o rei, mataram a rainha, matou todo mundo, daqui a pouco inverteu a ordem e começou a bagunça de novo. Essa é a tristeza do ser humano. Então, mas aqui você tem uma mudança muito grande, porque aqui você vai ter impacto de grandes cientistas e grandes filósofos. Aqui você tem um Kant, que eu falei dele, uma grande influência, vai ter um Descartes. Aí quando você pensa no sistema mecanicista cartesiano, né? Todo esse processo faz uma revolução, e aí o que acontece? O pêndulo se movimenta. Mas olha só, se o pêndulo estava do lado da religião, independente da religião estar correta ou estar errada, estava lá. Ele vai se movimentar agora, depois de 1000 anos de obscurantismo, de que forma? Combatendo aquilo, é lógico. Então entrou o mundo científico, empirista, mecanicista, cartesiano. Aqui tem uma influência de Descartes, que inclusive tinha várias coisas, era filósofo, era matemático, era médico, né? Também, naquela época, médico é um pouco diferente de hoje, mas era. E aí criaram o quê? Uma revolta mesmo, e deram uma sufocada na igreja, nos reis, através de várias revoluções, e o pêndulo se movimenta. Então, se ele estava lá em cima, né, daquela situação da igreja católica, agora eles puxam ele para o outro lado. Para onde? Para o materialismo. Aqui nós estamos falando do século XVI e XVII. Eu vou passar, gente, isso aqui, eu não vou parar para a gente discutir os detalhes, porque isso aqui é um histórico que eu estou passando para vocês, está no vídeo, e esse histórico vai ficar aqui na aula para vocês pararem e ler. É só um histórico, é uma maneira da gente explicar onde que a gente chegou com as coisas. Então, se você tinha lá no passado, né, um sistema que cuidava da saúde de uma forma, não tinha ciência quase, não tinha os recursos que tem hoje científico. Claro, não é disso que nós estamos falando, mas a visão era uma visão do todo, do ser humano como um todo. Quando você chega aqui, o movimento do pêndulo é para o lado, né, da questão cartesiana. Então, cientista e burguesia inicia um novo movimento, o iluminismo, em contraposição ao absolutismo dos reis e religião vigentes. Cientista dando ênfase às práticas empíricas, trazendo grandes invenções e preparando o mundo para a nova fase industrial. Século XVI, XVII, Galileu, Kepler, Newton e Descartes. O que acontece aqui no mundo é uma revolução mesmo industrial que tinha que acontecer. O que não tinha que acontecer é que você pegasse essa parte científica, tecnológica, e pegasse a saúde, o ser humano, e encaixasse aqui dentro. Isso não podia ter acontecido. Porque você começou a olhar o ser humano
né? E o próprio Descartes coloca isso, né? Penso, por isso existo, que isso é um absurdo, esse tipo de colocação. Ele criou o quê? Ele criou uma maneira, junto com esses cientistas, de criar uma questão mercadológica no tratamento de saúde, porque você separou. Não, o que é espírito, corpo é corpo, vamos cuidar do corpo. E cuidar do corpo significa o pé, a mão, são os órgãos. Ali começa um processo muito sutil que vai se alastrando. Ok, máquina a vapor, revolução industrial na Europa, revolução industrial nos Estados Unidos e vai embora, século XVIII. Gente, parece brincadeira, mas é bem pertinho da gente, ó. Século XVIII. O que acontece aqui? Novo sistema político-econômico, liberalismo, e uma nova definição do capitalismo. Nessa época aqui acontece uma coisa muito interessante. Começaram a ter muitas pessoas ricas, muito ricas, muito ricas. Mas concorda que essas pessoas ricas, elas tinham uma certa influência ainda da igreja, do cuidado com a alma, que o inferno, que o céu, essas coisas, ainda tinha isso dentro delas. Mas tem um cara chamado Adam Smith, que a gente estuda na economia, é o pai da economia clássica. Ele tinha um livro sobre moral e ele escreveu um livro sobre liberalismo econômico, sobre capitalismo. E ele teve uma influência imensa nesse processo. O que ele fez aqui? Ele criou uma coisa chamada teoria da mão invisível. O que é isso? Teoria da mão invisível, ela tem duas coisas importantes que afetam a saúde, afeta as pessoas, afeta o desenvolvimento espiritual. Ele tem duas coisas que se chamam autoindulgência e interesse pessoal. Isso está na teoria da mão invisível. Gente, vocês sabem o que é indulgência? Todo mundo que é espírita sabe. Indulgência é você ter indulgência com o próximo, não é? Pelas falhas do próximo. Indulgência. Autoindulgência é você se autodesculpar daquilo que você faz de equívoco. E um interesse pessoal muito forte, porque é o liberalismo. Quando você faz isso, aquelas pessoas ricas que tinham algum controle, preocupavam com alguma coisa, falam, não, então é isso mesmo. Eu faço tudo, autoindulgência e interesse pessoal, está tudo certo. Pronto. É como se ele desse uma carta para as pessoas muito ricas, para que elas pudessem se sentir justificadas na vida e abandonassem de vez a religião. Isso acontece no século XVIII. Então, o pêndulo vai onde? Na direção do materialismo, né? Permitindo o quê? Uma escravidão disfarçada. Ora, escravidão disfarçada é muito fácil. Você pegar a Revolução Industrial, a grande parte das pessoas que eram empregadas nas indústrias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eram crianças. Crianças não é criança de 18, 17, não, é criança de 12, 11, 10, crianças. Por quê? Com a Revolução Industrial, eles fizeram o quê? Olha a coisa para onde vai. Eles fizeram assim, um êxodo rural, pegou todos os camponeses, vão para a cidade, que lá vocês vão ganhar a vida, e jogou todo aquele mundo de gente na cidade que não tinha, olha a saúde aí, que não tinha tratamento de água, que não tinha esgoto, que não tinha nada. Doença para todo lado, né? E não tinha o que tem hoje, né? As varíolas, os tifos, tudo isso, não tinha remédios suficientes para isso. Então se movimenta e começa uma escravidão disfarçada. Crianças morriam porque não tinha segurança no trabalho, porque não tinha aspectos de proteção de trabalho, ou seja, uma máscara, uma luva, não tinha nada disso. Era uma coisa de horror. É uma coisa de horror. Isso no século XVIII até hoje. Ou até hoje? Até hoje, gente. Até hoje. Disfarçadamente até hoje. A quantidade de pessoas que são escravizadas são tratadas mesmo de uma forma como um escravo, disfarçada, no mundo todo. No Brasil, em todos os lugares tem isso. Ainda estamos sofrendo por isso. Aqui eu falei, né, que é a questão das crianças morrendo de doença pulmonar, de fadiga, trabalhava 14, 15, 16 horas, tinha que trabalhar. E aí chega num outro movimento, né, onde tem uma figura chamada Edward Bernays, ele é sobrinho do Freud, então ele descobre uma coisa maravilhosa. Ele descobre que as pessoas estavam produzindo nas fábricas, mas tinham que comprar. Como que você vai fazer? Se você tiver muita gente querendo comprar, você tem que produzir muito, mais fábrica.
Então, ele começou a criar o marketing, não é propaganda, é o marketing, com uma questão psicológica embutida, trabalhando em subconsciente, propagandas subliminares que obrigavam as pessoas a comprarem. Bom, isso aqui é até hoje. Compra, 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 compra. Isso não mudou, isso está igual. Até hoje está muito pior. A gente sabe disso. Olha como as coisas vão acontecendo. O que está acontecendo com a nossa saúde aqui? Compre, compre remédio. Compre esse remédio para dor de cabeça. Compre esse remédio para isso, compre para aquilo. É para tudo. É isso. Aqui inicia o culto ao materialismo. E aí independe da religião ou crença. Entendemos que esse culto é algo que está fora da espiritualidade das pessoas. Esse é o ponto forte do mecanicismo. O mecanicismo cultua o materialismo. O culto ao materialismo tem um vídeo que eu vou procurar na internet, que eu passei para o grupo dos outros anos e vou passar para vocês entenderem um pouco essa questão do culto ao materialismo. E está até hoje. Então, olha como a gente contando a história lá da época de Hipócrates ou do Hermes Trismegisto, passando rápido, parece que foi tudo acontecendo agora, mas não é, são centenas de anos, são séculos, né? Milhares, se pensar lá no passado, que acontecem coisas pontuais. Isso aqui são coisas pontuais, que mudam o movimento do mundo, que muda o pêndulo. Ok. Antes de eu entrar aqui, porque nós vamos falar um pouquinho exatamente daqueles filósofos, médicos, cientistas do passado que tinham uma visão holística, tinham uma visão diferente do mundo de hoje, que é a visão holística e orgânica versus a visão mecanicista do mundo. Tá? E eu vou parar um pouco, deixa eu ver como nós estamos de hora aqui, e lembrando que isso que nós estamos fazendo aqui é um histórico, ele é importante para a gente entender um pouco, né? Aí eu queria saber se alguém tem alguma coisa a dizer, se viu o vídeo, se entendeu, se não entendeu. E se vocês entenderam esse símbolo do pêndulo, do ritmo, com os ciclos que a vida vai, né? Porque às vezes a gente está vivendo aqui hoje, vendo os problemas do nosso mundo, e não sabe que muitos dos problemas do nosso mundo estão amarrados a coisas, fatos que aconteceram lá no passado. Desencadearam, são ciclos que vão desencadeando. Então, para você ter uma saúde muito mercantilizada como hoje, mais do que nunca, muito, 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 e lá no vídeo eu mostro quanto se gasta de dinheiro com guerra, com armas e com remédios. Você vai observar que isso tem uma origem. E a origem não é porque as pessoas resolveram, não. A origem começou em algum lugar. Então, lá no processo mecanicista, no liberalismo econômico, não estou dizendo que sou contra o liberalismo econômico, estou dizendo que sou contra a visão da indulgência, autoindulgência e do interesse pessoal. Esses vários fatores vão... Porque não acontece assim, você faz uma coisa e no dia seguinte está ok. Não, às vezes leva séculos. A coisa vai se movimentando, entra alguém que tem interesse naquilo, entra um outro, entra o outro, entra o outro, e a coisa vai. E você chega numa situação que nós estamos aqui. Eu queria ouvir vocês, se alguém tem algo a dizer, tem dúvida, tem alguma coisa a colocar. Uma mãozinha. Vamos lá, Maria? Oi. Tem que falar bem altinho, tá? É extremamente complexo, né? É bem complexo. E esse é superficial. Exatamente. Mas só uma coisinha que eu queria falar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê médicos hoje em dia ainda muito ligados só ao físico mesmo, né? Que não querem saber nada de holístico, eu acho que para o futuro já vai vir uma leva diferente de médicos. Eu tenho uma amiga lá em São Paulo, que a filha dela está fazendo faculdade de medicina lá em São Paulo. Não lembro se é a USP que ela entrou. Não lembro agora qual faculdade que ela entrou. Mas ela estava contando que, pelo menos na faculdade dela, eles já estão olhando, voltando, né, no tempo e olhando a gente como um ser holístico, né? Olhando a pessoa como um ser holístico, não se preocupando apenas com a dor física que ela está sentindo, mas sim ir atrás de descobrir o que está acontecendo com ela de verdade, para que a doença tenha chegado até ela, né? Eu achei legal isso, porque
o que a gente vê hoje em dia, pelo menos na maioria dos médicos, eles querem resolver a sua dor ali. Ah, você está com dor, toma aqui o remedinho e tá tudo certo, né? Mas parece que acho que no futuro aí já vai vir uma nova leva de médicos que se preocupam mais com a pessoa como um todo, né? Maria, Maria, é assim, você está falando é interessante, eu acredito nisso também. Mas eu acho que esse momento ainda leva um tempinho. Porque eu já me envolvi com muitos médicos que são espíritas, que são espiritualistas, e isso é diferente. Eles tratam as coisas de uma forma um pouco diferente, sim, e tem que ser. Isso é muito bom. Mas também já vi médicos espíritas falando dentro da casa espírita que dão aulas em faculdades de medicina e que é assustador que a grande parte dos alunos, a maioria, são ateus, que não estão nem aí. Então tem de tudo. Nós temos de tudo. Porque o problema, se você pensar, quem são os médicos de amanhã? São os jovens. Ok, então vamos esquecer. Quem são os jovens de hoje? Você acha que os jovens de hoje estão envolvidos em coisas espirituais? A maioria. A maioria, não estou dizendo todos. A maioria. E o Não problema tá. de ser ateu, tá justamente aí, né? O cara não vai estar nem aí para você, né? Mas como você falou, realmente, eu acho que vai demorar ainda um tempo, mas eu tenho fé que uma hora a coisa melhora, porque isso que você falou aqui da cidade, você falou da avenida, mas não é avenida, é a cidade. Taubaté é assustador. Onde você olha tem farmácia. Eu já passei por lugares que tem uma farmácia nas 4 esquinas. Uma farmácia em cada esquina, gente. O que é isso? Né? Assim, eu acredito na evolução, todos vocês com certeza, eu acredito que as coisas vão melhorar, não vão piorar, isso eu não tenho dúvida, mas às vezes você passa por um processo de pioria, né? Nem melhoria, pioria, para depois alcançar e se falar piorou. Não, é um processo, e aí o processo está certo. Nós estamos vivendo no mundo uma situação muito difícil, eu já falei, estamos na crista para baixo, né? E a gente está vendo, a juventude aí está tudo baratinado com a questão tecnológica e a espiritualidade está ficando muito de lado. Mas eu acho que muitos médicos sérios, muitos cientistas sérios que são espiritualistas, eles estão buscando introduzir aos poucos processos relacionados à espiritualidade. Existe um médico que a gente conhece, né? Dr. Sérgio Felipe, né? Ele é um cientista, é muito renomado lá em São Paulo, ele é psiquiatra, né? Psiquiatra. E ele já colocou, conhece? Ele já colocou, ele tem palestras, ele fala da espiritualidade. Eu acho que eu até sigo ele no Instagram, se eu não me engano, ele tem palestras e tudo, e a gente já foi lá no consultório dele, debaixo do consultório dele ele tem um centro espiritualista, um pouco espírita, um pouco espiritualista, que ele trabalha a parte de energia das pessoas, e ele já conseguiu colocar dentro da legislação brasileira alguns aspectos de espiritualidade. Né? CID, né? Já conseguiu. Então, assim, tem esses movimentos? Tem, mas, assim, a gente acredita também o que você está falando. O movimento é de melhora, mas a juventude hoje, essa geração, tá complicado o negócio. Tá difícil. Vamos lá, Maria Angélica. Então, eu estou pensando assim, pegando tudo o que você falou, dos séculos passados, tudo que veio ocorrendo, né? As revoluções, os movimentos, e essa situação da Igreja Católica que, né, eu vim do catolicismo, então muita coisa eu via acontecer, não aceitava. Já aconteceu de eu estar dentro da igreja, e isso já faz 6 anos atrás, que daí eu comecei a seguir a doutrina espírita. Mas do padre virar e falar, a igreja precisa de dinheiro, etc. e tal. Quem não doa dinheiro para a igreja, isso no caso da católica, né, que eles
que eu estava lá. Não é cristão. Aí, pronto, que dali eu já não aceitava muita coisa ali dentro. Aí eu ouvi uma coisa, daí eu ficava, puxa vida, né? Eu fui embora. Não terminei mais de assistir a missa, que isso foi durante o sermão, né? Fui embora, falei, não dá, não consigo. E o interesse de comércio, que a gente vê muito. Também eu não quero que vocês entendam que eu estou fazendo crítica, mas é só para ver se eu consigo entender aonde, né? Sei lá, para ver se eu estou conseguindo ter algum entendimento nisso. Tudo a gente vê na televisão. Tudo é comércio, tudo tem que manipular as pessoas. Essas lojinhas que vendem objetos de igreja, e livros, tudo é interesse, tudo, mas não é para fazer que aquela pessoa que acredita, que está ali, vamos dizer, vai do católico, é católico, se comprar um livrinho, se comprar um terço, alguma coisa, pronto, você vai estar mais, né, mais próximo de Deus. Eu já ouvi muito isso. Deixa a mãe Aparecida entrar no celular, aí compra o livro tal, compra não sei o quê. Não é assim que funciona. A gente não precisa comprar, não precisa ter o material para estar tentando, né, pelo menos se conectar a Deus, de forma alguma. Mas tudo isso ainda vem acontecendo, de fato acontece. E tem várias religiões, né? Crenças que usam muito essa parte de comércio para manipular as pessoas para poder ter o interesse próprio, que é o dinheiro. Então, tudo isso que vem acontecendo, até hoje, acontecia no século passado, e está acontecendo até hoje, tudo se tornou doença mesmo. Por quê? Porque é o bem material, é o materialismo. Não sei se eu estou falando bobeiras, mas é muito materialismo. As pessoas não têm mais aquela... As pessoas que eu digo assim, nós, né? Que eu lembro que uma vez eu falei pessoas e você me corrigiu, você falou, não, nós temos que falar nós. Mas é nós. Né? É nós. Nós. Né? Nós não temos esse... Quantas coisas a gente vê aí puxa vida, para ter Deus, sentir ali Jesus, sentir uma conexão com o divino. Precisa ter o comércio? Lógico que não. É nós e ele. Né? Então, para mim, tudo isso aí também é uma doença, essa obsessão de querer ter as coisas, pensar só no material, porque tudo é interesse próprio. Não tinha lá os reis que você falou que eles mesmos acabaram... não sei se eles eram escravos do comércio, né, dos comerciantes da época, mas tudo envolvia, tudo o interesse de um que vai para o interesse do outro, interesse, mas interesse próprio, interesse material, e a espiritualidade fica lá. E o que acontece hoje em dia, sei lá se está pior, né? Eu acredito que sim. Mas os jovens, não só os jovens, mas muitos de nós não estão preocupados com a espiritualidade, preocupado em, sabe, em sentir ali algo ali que, sabe, Deus, sentir, falar de Deus, ter algo bom, uma energia boa, não, todas as pessoas não vê. Aqui na rua de casa mesmo eu vejo, eu falo assim para o Mineca, antes a gente usava o termo, nossa, dá dó, mas não é dó, a gente tem que ter a compaixão, né? E fazer a prece para muitas dessas pessoas, mas aqui na rua de casa tem muito disso. E infelizmente, olha e fica, meu Deus, aonde que vai chegar? Uma coisa importante, gente, aqui para todo mundo, eu já vou te dar a palavra, Cecília. Se a gente que faz parte de uma igreja, de uma casa espírita, de uma religião qualquer, se a gente não tiver a honestidade de separar
o movimento de Deus. Dentro de uma religião tem um movimento. O movimento é o movimento que as pessoas fazem nos trabalhos da casa, na manutenção da casa, na venda de coisas que sejam importantes para conseguir manter a casa. Tudo isso é importante. Mas você não pode pegar isso e relacionar isso com o processo da essência, que é a evolução espiritual. Não faça. Se você fizer isso, estragou tudo. E a maioria das religiões hoje fizeram e fazem. Então, se você pegar algumas religiões hoje, eles importaram dos Estados Unidos e colocaram dentro da religião uma palavra e um modo de atuar que justifica isso para as pessoas, que é a teoria da prosperidade. Então, a teoria da prosperidade, ela encaixa esse processo da necessidade do dinheiro, da manutenção da casa, com Deus, com a sua evolução. Teoria da prosperidade. Se você não fizer isso, você não vai ter prosperidade. Se você não fizer isso, você não vai ter prosperidade. Quando faz isso, não é honesto. E nós que somos espíritas, temos que entender a diferença que existe entre você estar trabalhando numa casa, você está vendendo livros, você está limpando a casa, você faz manutenção da casa, você tem arrecadação de dinheiro para isso, mas isto não tem nada a ver com a evolução espiritual das criaturas. Isso não é essência, isso é a forma. Tudo isso é forma. Forma e essência. Volta lá na aula que nós falamos disso e olha de novo. Forma e essência, forma e essência. Então, as pessoas pegam uma forma, mistura com a essência, dá a confusão que está dando. Cecília? Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, esse assunto realmente é para mexer com a gente, né? Eu vi o vídeo, não terminei de ver os 4, mas os que eu vi já me interessei muito, porque faz a gente abrir um pouco a nossa mente e nos voltarmos para a realidade do que nós estamos vivendo, né? Que a gente está mergulhado numa lama de materialismo, capitalismo, liberalismo, tudo que você falou, movimentos que estão dentro das casas religiosas, fora também, tudo querendo atrair o nosso interesse pessoal. É tudo voltado para o nosso... Cada um, que nem a propaganda, como você mesmo colocou, cada um querendo chamar mais atenção para o seu produto, para o seu... E isso acontece também. Daí as pessoas, elas como a Maria Angélica falou, está faltando a espiritualização, né? Das pessoas, buscar o espiritual. Isso deixa a pessoa doente. Aí, percebendo este vazio, ora a ansiedade, ora a depressão, ora a procura que não sabe nem do que está correndo tanto atrás. Aí vem a indústria, que é o capitalismo, principalmente a indústria farmacêutica, né? E aí vem mexer com a nossa saúde, deixando a gente, às vezes, até mais doente, porque você vai buscando ali no remédio, sendo que, às vezes, não é só isso. Às vezes, não é só isso. Está faltando muito mais. Né? Está faltando a gente, por isso o discernimento, né, também, da gente saber que a gente está dentro, está mergulhado numa lama e a gente não pode perder a esperança, a gente tem que ter discernimento mesmo para poder sair, para poder, né, sair dessa lama, sair dessa... É complicado, e a gente vê, dá a impressão assim que a gente está perdido, né? Está no buraco. Mas vamos sair. Nós vamos sair. Como ela falou também, né? Que os médicos vão mudar. A gente vê ali André Luiz falando também, né? Da parte da visão que terão os médicos no futuro. Como eles virão com uma visão mais aguçada, não só da pessoa física, mas né, dá uma amplitude maior. Mas isso daí, nossa, às vezes a gente pensa que está difícil. E quando a gente vê os jovens nessa situação aí de ateísmo, né? Não acredita em nada,
para eles é mais o imediatismo, a gente se assusta bastante. Mas a gente sabe que o mundo está nessa transição. Sim. E nós, espíritas, né, temos que fazer isso mesmo, fortalecer o nosso discernimento. Né, fortalecer no meio de tudo isso daí, para a gente não cair nesse poço. Já estamos, né? Mas para a gente não levar outros, né? Também, com a nossa palavra, né? Às vezes é difícil, é complicado. Confesso que mas tem que ir em frente, né? A gente tem que sempre ter uma esperança. Gente, a gente vai, na próxima aula, seguir com um pouco mais disso. Obrigada. Eu vou pedir a vocês, obrigado você. Eu vou pedir a vocês que vejam essa parte, para se preparar para a gente discutir um pouquinho na aula que vem, mais um pouquinho disso, e a gente vai seguir um pouco mais em frente, tá? Vai falar dos 3 construtores, dos 3 mundos. Mas alguém quer colocar alguma coisa a mais aí, antes da gente encerrar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Eu acho que vocês estão me vendo, que queimou a luz aqui do meu escritório, onde eu vejo. Tá no escuro aí, né? Tá meio escuro, né? Então, é um lugar que eu costumo assistir às aulas, entendeu? Aí, bom, eu concordo com muita coisa do que foi falado. Aliás, concordo com bastante coisa de que foi falado, da mercantilização, tudo esse negócio é realmente impressionante. O caminho é muito longo. Você mesmo, Ruela, você mesmo falou, eu lido bastante com estudante, entendeu? Então, assim, são raros os que realmente têm essa preocupação, né? A outra coisa é que não é só farmácia que cresce assustadoramente. A quantidade de faculdades de medicina no Brasil é uma coisa assustadora, é uma a cada esquina, é tão grande quanto farmácia. Então, a gente como médico, eu me sinto dentro de um moedor de carne, que eu não consigo sair. Você entendeu? É um processo de mercantilização tão grande que depois que você entrou, né, você tentar sair disso é uma coisa bastante complicada. E a semana que vem, se você me permitir, lembra que a gente estava conversando? Sim. Eu estava tentando preparar hoje esse materialzinho, mas eu enviei um link no grupo que é justamente sobre o Caibalho. E é um estudo da Luciliana Gavon que ela faz aproximadamente uma hora e pouquinho. É meio extenso, mas é muito interessante. E praticamente esse estudo que ela faz abrange a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, e um pouco da quarta aula, do quarto vídeo de saúde e doença. Então, para o pessoal que tiver interesse, é bom ver esse vídeo também da Luciliana que eu coloquei no grupo. Além disso, no grupo? Botei no grupo. Ok. Além disso, eu acho que é bastante importante todos assistirem esses 4 vídeos. Esses 4 vídeos são assim, fundamentais para a gente ter uma ideia de como que chegou essa situação que a gente está. Que às vezes a gente fica desesperado, a gente fica se perguntando, né, várias questões vêm na nossa cabeça, ou seja, a nossa psique vai sendo alimentada com um monte de coisa que acaba, assim, trazendo mais coisas ruins para a nossa saúde. Então, semana que vem eu acho que eu consigo falar alguma coisinha mais sobre a parte relacionada à ciência, relacionada à fisicalidade mesmo. Aí... Legal. Depois eu mostro, a gente se encontra e eu mostro o material para você. Tá certo. Tá bom? Tá joia. Maravilha, Fred. Muito bom. Gente, nós vamos encerrando aqui. Agradecendo demais aí vocês. Eu sei que tinha mais gente querendo falar, mas aproveita, na semana que vem já entra quente. Não espera para levantar a mão não, viu, Vanessa? Quem vai fazer a prece para a gente hoje? Quem será? Gostaria de convidar nossos queridos irmãos a fechar seus olhos
e dar graças ao Senhor nosso Deus, que nos permite estar aqui reunidos em busca de conhecimento. Dar graças a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos oferece o seu evangelho, nossa fonte de inspiração para todas as nossas atribulações, todos os nossos problemas que nós mesmos buscamos na maioria das vezes. Lembrando que nós entramos na Semana das Mães, né, no próximo domingo, Dia das Mães, dia 13 de maio também, Nossa Senhora de Fátima, e que pedir que a nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Maior, abençoe todas as mães do grupo, abençoe todas as mães do Centro Espírita André Luiz, que estão sendo agraciadas, que estão sendo auxiliadas, né? Que ela desça sua mão, seu manto sobre todas as mães que participam dessas reuniões, e que a nossa semana, que os nossos lares sejam agraciados com bênçãos, com boas vibrações dos nossos amigos espirituais, que podemos levar os ensinamentos de hoje para toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Tenham todos uma semana de muita harmonia, muita paz, muita serenidade, né? Essa energia de Nossa Senhora, que está chegando aí o dia comemorado aqui na Terra, Dia das Mães, né? Então, vamos nos envolver nessa energia boa, né? E que a semana que vem nós estejamos aqui novamente, com toda essa boa vontade, né? E aprimorando nossos conhecimentos, consequentemente, nos melhorando também, espiritual e moralmente. Gente, boa noite. Boa noite. Fechando aqui a Boa gravação. Boa noite. Boa noite. Muita luz. Até Boa amanhã. noite, boa noite. Gratidão. Depois vai falar na semana que vem. Vanessa, tá? até amanhã. Olha Até aí. amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.